Bom dia, Ivan. Eu tô na Tudo bem? graça. Glória a Ah, Deus. tá bom. Tudo bem. Sexta-feira de novo. Que, como Glória que o tempo tá a voando, cara? Deus. Mas E eu acho engraçado que a gente não consegue cumprir tudo que precisa fazer no dia. Quando dia, vê, deu sexta-feira de novo, deu sábado de tá muito. novo. É por isso que não é tempo mais de perder, né? Com aquilo que não é produtivo. Aquilo que não vai fazer sentido para nós, para as pessoas. Viver o chamado da gente intensamente. A gente tem que pensar nisso. O que me motiva todos os dias é isso, de saber que não tem tempo mais de ter essa. A gente tem que ter esse discernimento dos tempos, né? Tá cada dia cada vez mais apertado. Tem um estudo que fala que os dias estão. Parece, é um estudo mesmo, né? Que a gente consegue viver de verdade 16 horas. É, Olha que louco. considerando no máximo uns 10% da população. Que a maioria, possivelmente não, porque trabalha no trabalho que não faz por amor, trabalha numa questão de é, por dinheiro, né? Quando está em casa, está ali Uhum. cansado, estressado. Se você for considerar o viver mesmo, agora sobreviver, acho que a maioria sobreviver. É, Gente, tá muito apertado os tempos. Não dá para perder tempo mais assim. Eu sempre falando isso, Eliana, pra gente deixar de ser mimizenta e querer, sabe? Querer ser transformada, querer ser mudada, sair logo da situação de dor, de sofrimento, de querer ficar carregando as coisas, sair logo disso, viver o que o Senhor tem para nós. Porque quando a gente vive dentro do propósito, você vive dias felizes, ainda que não esteja o governo do jeito que a gente quer, não esteja a situação uhum. perfeita, o clima do jeito que você quer, com o dinheiro que você quer, com aquilo que, né, com a casa dos sonhos e tudo mais, né? E aí quando a gente pensa que isso aqui tudo é perecível, que é tudo aquele dia lá que o Senhor me levou lá no céu, lá no altão, o Senhor me mostrou a terra. E aí eu via tudo, Eliana, sem brincadeira, num quadradinho desse tamanho, assim, ó. Um monte de quadradinho, um monte de casinha quadradinha, assim, ó. E era tipo papelão. Aí o Senhor perguntava para mim assim, ó, qual comida, qual bebida, qual sentimento ou sensação que, é, que, é, que você já tenha sentido lá e que você queira trocar. O Senhor perguntou isso para mim. Era como se eu conseguisse pegar aquilo ali tudo, ali, fazer assim, ó. E eu olhava para baixo, não, 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 eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. E era muito, muito nítido, assim, essa comparação, porque não há nada comparado. Não há nada comparado com o que está na presença de Deus, assim. E a gente consegue viver na presença de Deus. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, servir a Deus é tão difícil, é tão complicado. Um dia sua mãe falou sobre isso, sabe? Que a Bíblia vai falar, Jesus mesmo vai falar que a porta é estreita, que o caminho é longo, que, né, que no mundo a gente teria aflições mesmo, né? Mas ele fala que ele estaria o tempo todo, e ele afirmou para a gente que nós passaríamos aflições. Mas aí a gente escolhe o tipo de aflição que a gente quer viver, né? Uma aflição do qual o Todo-Poderoso, a gente está passando aquela aflição com um propósito, onde o Todo-Poderoso está com você, está te amparando, ele tá te direcionando, você tá passando isso aqui, mas isso aqui é temporário, isso aqui é para você chegar aqui, ó, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Agora, uma outra aflição que você fica solta, que você fica assim, não, quem que tá comigo? Ninguém tá comigo, e Satanás te judiando, aproveitando dessas questões emocionais, psicológicas, para colocar mais julgo, mais peso ainda na nossa vida. E se não houver uma conscientização disso e um querer muito forte dentro de nós,
A gente não consegue Vai não. vencer isso sozinha. Não consegue vencer. Então, que hoje a gente queira isso, queira Aham. sair disso, sair dessa aquela cadeira lá que você senta. Bom dia, gente, todo mundo que entrou aí. Dessa vitimização, de querer segurar essa dor para poder receber atenção. Isso é chato. Gente, assim, é chato você conviver. Imagina um familiar todo dia convivendo com uma pessoa assim, Eliana. A pessoa que quer se sentir triste, que ela quer ficar doente fisicamente, que ela arruma uma doença atrás da outra para chamar atenção. Mas que nojeira! Meu Deus! Eu já convivi com uma pessoa assim que tinha essa necessidade de chamar atenção e chamava através de doença. Ou ela dava, meninas tinha que ver, ela tinha pressão alta. Ela dava umas crises de ansiedade que era igualzinho a AVC, Eliana. Era igual, era AVC ou idêntico. convulsão? Era idêntico. AVC, AVC. não é convulsão. AVC. Dava igualzinho o AVC. Todos os sintomas. E aí, quando chegava no hospital, fazia tudo quanto é exame. Tinha nada. Mandava voltar para casa. Dava um desses calmantes na veia. Mais forte. Dava na veia mais forte. Daí, 2 horas, tava de volta para casa. Você pensava assim, vai morrer. Não tem jeito, vai morrer. Entortava toda e entortava a boca. Falei assim, nossa, entortou, tá dando AVC, né? Isso assim, constantemente, mês sim, outro não, era um inferno. Que a pessoa quer pegar a dor e segurar ela. Não quer ter esse posicionamento. Ou a pessoa pode ter todo o conhecimento do mundo, ela pode ler quantos livros ela quiser, ela pode ter qualquer formação, ela pode ter todo o dinheiro do mundo, ela pode ter os grandes amores da vida dela presente com ela todos os dias, para poder falar assim, vem minha filha, pegar na sua mão que eu vou te ajudar. Se não quiser, pode ficar te acompanhando a vida inteira, pode fazer terapia com você a vida inteira, pode ir lá no Papa, pode ir lá em Israel, pode estar onde ela quiser. Não vai conseguir, não. Então, tem que querer mesmo. A primeira coisa que precisa ter essa conscientização para você, eu vou deixar de ser mimizenta e vou começar eu mesmo a direcionar essas coisas, a decidir essas coisas por mim, por qualidade de vida, porque Jesus falou que os tempos seriam com aflições, mas ele não falou com a gente que nossa vida seria um inferno, não. Não é para viver um inferno, não, uma infelicidade incompleta, não. Então a gente vai resolver isso. E hoje nós vamos falar de dependência emocional, né? Isso. A pedido da É. Elaine, né? Ontem na enquete, aí Uhum. ela fez essa solicitação para a gente poder fechar a semana, que a gente está falando das dores emocionais. A dependência emocional, ela está Uhum. ligada à rejeição, mas principalmente à segunda dor, que é o abandono. Né? Geralmente, quando a gente fala do dependente, a gente está falando de dois motivos. Por exemplo, a pessoa vai depender porque faltou algo, ou vai depender porque ela acredita que faltou algo. Uma coisa é a falta verdadeira. É igual, por exemplo, a pessoa está obesa, mas ela acredita que ela precisa comer. Então ela vai comendo, mas o corpo dela não precisa. Aquilo ali, ela só acredita que ela precisa comer. Então não é verdade que ela precisa comer. Dependência emocional vai na mesma linha. Então tem a dependência emocional que ela existe, ela é saudável e ela é no primeiro tempo de vida, né, de todo ser humano, que é o momento em que a criança está no útero da mãe, ela é dependente da mãe e ela é dependente emocional da mãe, porque ela precisa ter esse vínculo, né? Então essa dependência aí ela é necessária e ela é saudável. E depois que ela nasce, porque ela continua sendo dependente. Quem vai desenvolver as questões emocionais é aquele primeiro ambiente ali que é o lar, mas principalmente a mãe. Quando não existe o suprir dessa necessidade, é como se fosse uma deficiência de cálcio. Então, o nosso organismo precisa do cálcio para ele poder construir e fortalecer os ossos, os dentes e por aí vai. Se a criança não recebe um alimento que tem o nutriente do cálcio, o que vai acontecer com o organismo dessa criança? Ele já nasce, né, com uma quantidade, só que por causa do processo de renovação,
ele precisa receber mais matéria-prima para ele poder fazer o processo de se renovar. Então, ele vai recebendo, ele tem uma quantidade mínima necessária para fortalecer esses ossos, para fortalecer os dentes, para fazer toda a função do cálcio no organismo da pessoa. Emocionalmente é a mesma coisa. Todo ser humano precisa do mínimo necessário para. Então, a dependência emocional, ela parte do princípio de que ou a criança não recebeu o mínimo necessário, emocionalmente falando, né? De afeto, de cuidado, de carinho, de atenção, porque isso são cuidados básicos, emocionalmente a gente precisa disso para se estabelecer como indivíduo, como ser humano. Aí, lá na frente, aquela pessoa que não recebeu o cálcio, aí você fala assim, não, mas eu substituí o cálcio por água, e aí deu de boa não. Por quê? Porque um não faz a função do outro. Então, tem aquele vídeo do macaquinho, né, da mãe de arame, aquele vídeo é fantástico, porque é um estudo que foi feito em que o macaquinho, ele recebe a nutrição, o alimento, por parte de uma mãe de ferro. Só que ela não dá para ele aquela sensação do conforto, que é do carinho, né, do acolhimento. Aí eles colocam uma outra mãe, que é de ferro, só que ela tem um cobertorzinho assim por cima. Todas as vezes que ele sente medo, ele não quer comer. Por quê? Porque nutrir-se faz parte da necessidade básica, mas aí é necessidade básica física. Mas a necessidade básica emocional é afeto. Então tem mãe que acha que nesse momento, por exemplo, agora, depois que a criança nasce, né, eu ir por volta de 1 ano, até 2 anos e meio, essa questão do afeto, ela é muito necessária, do toque, ela é muito necessária. Olho no olho é muito necessário para a criança. Quando a criança não recebe isso, a deficiência do cálcio causa o quê? Lá na frente a pessoa começa a ter fraturas com muita facilidade, osteoporose, ela começa a ter problema nos dentes. Aí quando você olha para esse problema, a gente acha que é um problema de saúde. Só que não é. Foi uma deficiência, né? Ou seja, ela não recebeu, o organismo dela não recebeu o mínimo necessário, em algum momento a conta chega. Emocionalmente é a mesma coisa. Então, durante essa primeira infância, se há essa deficiência, nem sempre as sequelas vão aparecer rapidamente. Pode ser que, assim como o cálcio, o organismo foi tentando criar uma alternativa, né, trabalhar com aquilo que tinha, mas chega uma hora que ele não tem mais recurso nenhum, matéria-prima nenhuma, para poder se estabelecer. Aí é o que acontece, e aí a gente pega, por exemplo, muitos adultos dependentes emocionalmente. Ou seja, aquele processo de simbiose que existia dentro da mãe, dentro do útero, que era saudável, ele precisava ter aquele vínculo, tanto dentro do útero quanto no primeiro ano de vida, que é onde ele precisava do toque, ele precisava do olho no olho, do afeto, do carinho, da palavra de afirmação, do alimento na hora certa. Então, geralmente, nessa fase, a criança chora. E a forma de comunicação da criança é através do choro. Então, você vai observar que a criança ela tem vários tipos de choro. Ela vai ter um choro que é de fome, ela tem um choro que é de dor, ela tem um choro que é de manha, ou seja, ela está querendo só, né, ser meio que paparicada ali. Então, ela tem vários tipos de choro. Um né? Tipo, os tipos de choro, tem isso na internet, depois vocês pesquisam para você ver. Cada tipo de choro de bebê significa uma coisa. A linguagem dos bebês, quando assim, é legal demais. Nossa, isso é a forma da criança se comunicar com aquele ambiente. Só que o que acontece? Hoje em dia, a gente está todo mundo com a vida daquele jeito. A gente não consegue interpretar nem as próprias emoções, muito menos a do outro, né? Então, o que acontece? A mãe está ali, tem que trabalhar fora, tem que olhar mais 2 meninos, tem que fazer um tanto de coisa. Nesse momento agora, a criança chora. Aí digamos que ela chora porque ela está com fome. Aí alguém vai lá, pega ela e saculeja. Saculeja, fica saculejando e ela chorando. Mas ela está com fome. Aí,
beleza. Deita lá, ela dorme até de chorar. Mas ela não teve a necessidade dela suprida. E por que não? Porque fizeram algo por ela, mas não foi o que ela precisava. Então, agora ela chora de dor. Alguém vem com a mamadeira, coloca a mamadeira na boca dela. Mas ela está chorando de dor. De novo, ela não teve. Aí o sistema vai gerando, porque como ela não teve a necessidade básica suprida, o sistema vai gerando essa sensação de abandono, de que eu não sou ouvida, eu não tenho quem me socorra, me atende. Mas tem alguém que faz alguma coisa. Fazer alguma coisa pelo outro não é necessariamente atender a necessidade do outro. Então isso vai gerando interpretações de abandono. Gente, pasme, tem muita gente que desenvolve obesidade ao longo da vida justamente por causa desse tempo agora. Por quê? O bloqueio foi falado aí, ó. Tava com fome, não tava com fome, mas recebeu acolhimento. O que botou na boca do menino? Tacou uma madeira e geralmente, lá. né, a mãe... Pronto. Com dor emocional, ele acha que tem que suprir com a comida. É o que foi instalado para... É o condicionamento. Então, quando a gente fala de dependência emocional, viu, Elane, você que fez o pedido, quando a gente fala de dependência emocional, a gente não está falando só de uma dependência de um indivíduo para o outro. Aí, cada pessoa vai desenvolver uma rota de fuga e ela vai... como que ela vai suprir essa carência emocional que não foi atendida? Aí vai depender de cada pessoa. Pode ser que ela desenvolva a dependência com a comida. Então, geralmente é tratada a questão da dependência emocional muito de pessoa para com pessoa. É a mais comum. Mas tem pessoas, por exemplo, que hoje em dia, mesmo que qualquer tipo de vício é uma rota de fuga de dependência emocional. Então, vai ter homens, por exemplo, que a rota de fuga que ele pega é o vício. Pode ser a bebida, pode ser o cigarro. Então, gente, todo vício que tem a ver com a boca, ele é uma interpretação de abandono por parte daquela pessoa, automaticamente vai gerar, né, uma dependência emocional. Então, dependência emocional, para a gente saber, né, identificar assim, a grosso modo, se eu tenho ou não tenho dependência emocional. Sabe aquela sensação assim, se tirar aquilo de você, você morre? Você não consegue viver sem aquilo? Então, isso demonstra uma dependência emocional, tá? Quais as principais características de uma pessoa que é dependente emocionalmente? É a pessoa que literalmente parece que ela não vive a própria vida ou ela quer que alguém seja responsável pela vida dela. Geralmente é o que a Gabi estava falando no início, é quando a pessoa assume aquele lugar muito de vítima, né? Que o outro não faz por mim, que o outro não me ama, que o outro fica me rejeitando, que o outro não gosta de mim. Então, geralmente o dependente emocional, ele sobrecarrega as suas relações. Nem sempre é consciente, mas a maioria dos dependentes emocionais, quando ele toma consciência, ele vem para a dinâmica do ganho secundário. Aquilo ali era tão confortável para ele, porque ele recebe o mínimo necessário, que ele conscientemente, ainda assim, ele sabe que aquilo ali é ele que tem que resolver, ele tem que tratar, mas ele fala assim, mas eu vou perder o carinho do outro, eu vou perder a atenção do outro. Aí ele entra na conivência, ele começa a manipular as relações dele, né? E ele não sai da dependência emocional. Aí os sinais, você ia falar dos sinais, que é sensação de vazio, né? Quando a pessoa está sozinha. Dificuldade de tomar decisões próprias. Sim. Porque se o outro não estiver junto naquilo que ela vai fazer, aí pessoas que têm tanta dependência emocional, por exemplo, você vai comprar uma roupa, ela não consegue decidir que roupa que ela vai comprar. Aí ela precisa levar aquela pessoa... aí fala assim, olha, ela entra na loja, experimenta aquele tanto de roupa. Aí a hora que ela sai, ela vira para a pessoa e fala assim, ficou bom? Você gostou? Gente, não tem nada a ver você fazer isso. Mas uma vez que há excesso, se há excesso, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Isso é fato. Aí a pessoa vestiu. Aí ela gostou. Só que o outro vira para ela e fala assim, nossa, eu não gostei não. Esse negócio não ficou bom não, você não. Aí ela vira e fala assim, ai, mas eu gostei tanto. Mas eu não gostei. Ah, então tá bom, não vou levar.
Então, é uma pessoa que não tem identidade própria, que não tem posicionamento, né? Geralmente, o dependente emocional, ele vai ter um codependente. E o que significa isso? Para que haja um dependente, que é o termo, mesmo que parasita, tem que ter um parasitário. Então, se há um dependente, há um codependente. Há alguém que vai suprir a necessidade, que vai manter essa necessidade do dependente emocional. Então, é a mesma coisa, por exemplo, tem uns programas de obesidade nos Estados Unidos, que a pessoa ela é enorme, ela está pesando 200 e tantos quilos, e ela fica em cima da cama. Ela não consegue levantar, né? Ali está nítido a questão da dependência, só que o que tem? Tem um codependente, que é aquele que arruma comida e entrega na boca dela, aquele que arruma comida e traz. O usuário de droga, né? A pessoa que tem um vício. Então, gente, a gente não está falando que a pessoa faz isso porque ela quer. Um codependente, ele vai se conectar com alguém que precisa depender de outro. Então, é um alimentando a fraqueza do outro. Por quê? Porque o codependente, ele tem a necessidade e a dificuldade de dizer não, e ele tem a necessidade de fazer pelo outro. O dependente emocional, não. O dependente emocional, ele é dependente. Ele vai ser aquele que espera que o outro faça por ele. O codependente é aquele que está o tempo inteiro fazendo. Então, para ele se sentir útil, para ele se sentir importante, para ele se sentir valorizado, ele tem que estar fazendo o tempo todo. Aí, quando ele encontra um dependente, é como se ele se sentisse realizado. Existem muitas relações de dependência e codependência que elas vão reverberando, né, nos ambientes. Na escola, no trabalho, aquele chefe que ele tem muito chefe, muitos líderes de igreja dependente emocional, que é aquele líder que ele adota a igreja como se ela fosse propriedade dele, os membros como se fosse propriedade dele, né? E aí ele não deixa, por exemplo, a pessoa, se a pessoa fala, não, eu queria ir no congresso tal, de maneira alguma, né? Você não pode abandonar ao termo, você não pode abandonar a gente, você não pode abandonar, não, pastor, não vou abandonar não, eu só vou no congresso. Não, cuida de mim, eu te quero, preciso de você. É as falas dependentes. E aí, gente, quando essa dependência vem outro, um peso. Só que é engraçado que é assim, quando o codependente existe, e ele vai existir toda vez que existe um dependente, não é pesado para ele. Por quê? Porque que a pessoa isso. Vida. Exatamente. O dependente, ele faz esse papel na vida do codependente, entendeu? Aí quando o mais difícil na relação, Gabi, pasme, não é tratar o dependente, é tratar o codependente. Porque o codependente... Mas se o dependente ficar livre, se ele se libertar, ele ainda vai ter essa necessidade por conta do... se eu sou dependente de você, aí se eu tomo consciência disso e agora eu já quero começar a mudar de atitude, começar a mudar meu meio e tudo mais, aí assim, eu vou... Aí é de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu já consegui identificar qual pessoa que vai conseguir sair da dependência emocional e qual pessoa não vai querer sair. É aquilo que você falou lá atrás, o ganho secundário. O ganho secundário segura muita gente no processo de transformação. Então, as pessoas, geralmente, a dependência emocional, ela parte muito das mulheres. As mulheres, elas têm um nível de dependência maior emocional do que os homens. Não quer dizer que os homens não tenham, tem. Só que o homem, como ele não é um ser que está muito assim, movido pelas emoções, né? Ele é mais movido pela razão, ele não é tão escancaradamente dependente quanto é a mulher. Geralmente, gente, as pessoas de sobrepeso são as pessoas que têm mais dificuldade de querer, não é porque é real, mas de querer sair da dependência emocional.
São as pessoas que vão manipular o ambiente, manipular o sistema, sabe, da pessoa falar mesmo, igual a Gabi disse, né? Criar doenças, e por vezes ela sabe disso, por vezes ela não sabe disso. Mas, geralmente, é o perfil mais difícil de reconhecer que a vida dela é responsabilidade dela. Que essas necessidades emocionais que não foram supridas lá atrás, pela mãe, né, pelo pai, agora é responsabilidade dela. E um outro perfil também. Porque dentro da linha do abandono, tem dois tipos, né, de corpo que vai ter. Esse que tem o excesso e o outro que tem a falta. Então, pessoas que estão magras, que geralmente têm dificuldade de comer, dificuldade de nutrientes, também carregam essa dor do abandono. Então, a gente consegue fazer essa identificação. Aí, quando ele tem o excesso de peso, ele vai ter essa dificuldade e ele vai manipular muito, mas ele vai manipular muito sempre com essa linha assim, nossa, não me ama, nossa, você não podia fazer isso comigo, não, mas se você me largar, o que eu vou fazer da vida? Eu vou me matar, eu vou morrer. É mais ou menos assim. O que que é magro, né? Ele é mais magrinho, você vê ossos mais aparentes, ele tem uma musculatura mais flácida. A fala dele é assim, nossa, gente, parece que tem um vazio aqui dentro de mim, ó. Tem uma sensação, sabe, que tem um buraco aqui em mim. E aí você fala com ele assim, ele chega numa lanchonete, por exemplo, aí ele pega o cardápio, tem uma lista ali, tem 5 tipos de suco. E lá não tem um suco, por exemplo, de morango. Tem 5 tipos de suco. Ele olha para os 5, aí vira para o garçom e fala assim, não tem morango, não? Porque ele está sempre procurando algo que falta. Algo que falta, algo que falta. Esse, ele é um dependente mais calado, ele é um dependente mais oculto, tá? Mas o sobrepeso, gente, geralmente são dependentes emocionais que ele vai também desenvolver, além da dependência do outro, a dependência na comida. A válvula de escape dele é sempre a comida. Se ele está triste, ele vai comer. Se ele está alegre, ele vai comer. Se ele quer comemorar, ele vai comer. Né? Se ele está depressivo, ele vai comer. Então, geralmente, ele tem muitas válvulas e ele está sempre assim, ó. Aí a pessoa está fazendo terapia. Aí chega, você pergunta, e aí, como está a questão da alimentação? Ah, menina, minha mãe não me ajuda. Minha mãe não me ajuda. Você consegue perceber uma criança de uns 6 anos de idade num corpo de adulto. Como assim sua mãe não ajuda? Não, eu estou na dieta. Aí ela pega a mão, fica fazendo esses movimentinhos assim com a mão, igual criança quando faz. Junta as duas mãos, baixa o rosto e vira e fala assim, minha mãe não me ajuda, porque ela sabe que eu preciso perder peso, sabe? Mas ela continua fazendo as comidas que eu não posso comer. Meu marido não me ajuda. Por que seu marido não te ajuda? Porque assim, sabe? Ele podia muito fazer a caminhada comigo, mas ele não faz, sabe? Eu acho que ele tinha que me ajudar mais. Então, gente, esse é o dependente emocional, que ele, a hora que você bate o olho, assim, sabe? E outra, se Gabi, por exemplo, pegar um dependente emocional desse nível, e ela sacolejar ele vai chorar. E ele vai contar para todo mundo que ela foi extremamente grossa com ele, que ela foi extremamente dura, que ela humilhou na frente de todo mundo. E geralmente o dependente emocional, ele faz isso. Ele exagera com aquilo que acontece com ele. Então, se Gabi foi dura e falou assim, olha, você precisa tomar o rumo da sua vida, você precisa fazer o que... Porque eu sou do tipo de Gabi. Você precisa fazer o que tem que ser feito, independente do que sua mãe faz, independente do que seu pai faz. Ela não chora, mas ela vai sair lá fora no carro da pessoa que veio buscar ela ou qualquer coisa. A hora que ela olha, sabe aquela criança que cai? Aí se a mãe tá perto, se a mãe não tá perto, ele cai, levanta, machuca, tá com o joelho todo sangrando. Mas se a mãe tá perto, ela olha pra mãe e fala assim... Ah! E aí se a mãe fala alguma coisa, o codependente, acabou. Aí, geralmente, o codependente está lá esperando.
o que que acontece? Quando ele chega perto do codependente, o codependente pergunta assim, e aí, como que foi? Aí o codependente, o que que foi? O que que foi que aconteceu? Igualzinho tratando uma criança. Igualzinho tratando a criança. O que que foi que aconteceu? Aí ela, nada não, aconteceu nada não. Não aconteceu, você está chorando. Aí ela vira e fala assim, eu não preciso disso, eu não preciso dessa humilhação toda. Que humilhação? O que que aconteceu? Esse choro é sentimento, né? Tá doendo na alma. Olha aqui, gente. Deixa eu ver. Tá, aí, dá, para aí. Não, olha. Isso, parou. Explica essa imagem aí, Eliana. Explica essa imagem. Então, tá vendo que é um rosto de criança no corpo de um adulto e a cabeça de um adulto no corpo de uma criança. Então, isso é o que eles chamam, né, da criança interior, né, ou da mente emocional infantil, né? Boa parte de nós tem a mente emocional infantil muito aflorada nas nossas decisões. Gente, você quer saber se você é um dependente emocional nato? É só você observar seu comportamento. Porque o comportamento, pode tirar, Gabi, deu para ver bem. Porque o comportamento ele é automático, né? E geralmente o dependente emocional ele tem muitas dinâmicas infantis. O que é dinâmica infantil? Tá vontade de comer, ele não fica com vontade de comer um brócolis, ele não fica com vontade de comer uma salada de fruta, ele fica com vontade de comer coisas de criança. É bala, é bombom, é chocolate, é bolo, é pizza, né? É sempre comidas é infantilizado. É infantilizado. Se acontece alguma coisa de frustração, ele vira e fala, vou comprar, vou fazer compra. Por quê? Porque a criança, ela faz o que ela quer fazer. O adulto faz o que tem que ser feito. Então, geralmente, se você tem essa dinâmica muito infantil de ficar com as rotas de fuga para coisas que são infantis, é dependência emocional. Então, o primeiro passo para a transformação é o reconhecimento. É muito fácil, eu percebo que o dependente emocional ele tem uma facilidade de analisar a vida de todo mundo, mas ele tem muita dificuldade de olhar para si. Muito. É verdade. Então, aqui, ó, os sinais aqui, a sensação de vazio quando se está só. Suas escolhas. Ó, gato! Você veio, gato! O gato dormiu na rua, gato. Ele dormiu na rua o dia que fechou a casa toda. Sensação de vazio. Suas escolhas mudam para agradar o outro. Identidade zero. Dificuldade de tomar suas próprias decisões. Dificuldade de se valorizar. Exige o tempo todo a presença do outro. Ciúmes exagerado. Se afasta de outras pessoas. E falta de posicionamento. Eu estava lendo ontem sobre esse tema. Tem uma coisa interessante, né? Porque a pessoa que ela é dependente emocional, ela nutre um medo muito grande, né? E só o fato de nós começar a falar de medo já dá outra live já, porque o medo ele é o que dá brecha, legalidade assim para tudo que vai acontecer na nossa vida, assim. O medo é o pior de todos, porque não é uma coisa real no mundo físico, não é real aqui, a gente não consegue pegar, mas ele é muito real aqui. E se ele for real na mente, acabou. Tá tudo na mente, se ele for real aqui, é real. E tá tudo na mente. Tá tudo na mente. Por mais que não seja real aos olhos físicos, não esteja acontecendo aquilo ali verdadeiramente, ninguém verbalizou que vai acontecer. A gente não tem certeza se vai acontecer, mas se já foi instalado na mente que tem aquele medo, já atrapalhou tudo e é o campo perfeito emocional para que Satanás coloque e instale o que ele quiser na sua vida. É impressionante o que o medo pode causar. Aquele livro Mais Esperto que o Diabo, quem não teve oportunidade de ler, leia ele. Leia ele. Ele revela bem assim como que é a ação do medo na nossa vida, né? E a pessoa dependente emocional, ela nutre o medo, né? Ela tem um medo absurdo de perder a pessoa
Então, assim, ela sente fraqueza, ela adoece, ela, por conta do medo de perder outra pessoa, né? Ela deixa de viver até as coisas que seria bom para ela, né? Que levaria ela para um outro nível, deixa de viajar, deixa de fazer algum passeio, algum tipo de lazer, para poder esperar o outro, para poder ficar com o outro. Sempre ela está sempre passiva, né? Ela está sempre à sombra de alguém. Não está assim à frente, não. A vida é minha, eu preciso fazer aquilo ali, eu tenho que tomar essas decisões aqui pensando na minha vida, pensando no meu futuro, pensando no meu ministério. E Não, é sempre tem dependendo do sempre outro, né? uma desculpa, E a né, Gabi? defesa dela Para não fazer o que tem que ser feito. sempre tem uma desculpa. Exatamente. É porque, assim, ó, desculpa a gente sempre vai ter. Para qualquer coisa que a gente for fazer, sempre a gente vai ter uma desculpa assim, bem convincente. Porque quando a gente quer convencer as pessoas, a gente consegue. Então, desculpa para tudo a gente vai ter, né? E a desculpa é sempre culpar o outro para me proteger do vazio. É sempre interno, é inconsciente isso, gente, é no subconsciente. Você não pensa que você está abusando do emocional do outro, não. Não é uma coisa pensada. Porque se fosse pensado, a gente não faria, né? Por isso que é tão importante descrever, ó, tem uns sinais aqui. Então, vê se você encaixa aí nos sinais aí, se você aí começa a se fazer essas perguntas, tipo assim, eu deixo de fazer alguma coisa eu vou deixar de fazer um lazer porque Diego não vai? Eu tenho essa necessidade do Diego sempre gostar das minhas roupas, sempre eu tenho que estar do jeito que ele quer, senão eu vou lá, porque ele tá querendo, se eu não ficar bonita para ele, não vai ser suficiente? Será que, na hora que eu tenho que tomar aquela decisão, eu tenho que dizer, falar que não quer que eu tome aquela decisão ali, eu tenho que acatar aquilo ali realmente? Nós não estamos falando aqui de desobediência não é isso que nós estamos falando. Estou dando exemplo aqui do Diego, por exemplo, né? Do meu marido, assim. Mas não vou escolher isso daqui porque eu tenho que ver primeiro o que Diego vai fazer. Ô, Liana, se a Liana me chamar para tomar um sorvete no sábado. Ah, não, Liana, eu vou ver primeiro o que ele vai fazer. E aí depois eu vejo se ele permitir, aí tudo bem. Se ele for fazer alguma coisa que eu acredito que seja seguro na minha mente, aí eu vou, porque Diego tá lá. Tipo assim, é muito sutil. Tem gente que é muito sutil, né? E tem gente que é muito escancarada. Tem gente que você bate o olho assim e fala assim, nossa, só o Senhor na causa, tá muito lascado. E aí gera um conflito muito grande, né? Porque quando tem a dependência, o outro também tem que ser tratado, porque senão ele vai ficar alimentando o buraco dentro da alma dele, vai ficar alimentando. O outro vai gostar de ser cuidado, né? Cuidado. E aí o ciclo não acaba nunca, né? Agora, quando você é um fardo na vida do outro, aí a pessoa já... Imagina o alívio que deve ser para a família, né? A pessoa começar a cuidar de suas coisas, a pessoa começar a tomar decisões, começar a crescer na vida. Eu falo que crescer na vida não é só financeiramente, emocionalmente também, de começar a tomar suas próprias decisões, ser independente mesmo, né? Independente só de dinheiro, não, independente emocionalmente, não ficar dependendo. Tem coisas, gente, tem coisas que o Senhor entrega só para nós. Tem coisas que é só entre nós e Deus. Só, filha! E o outro, talvez, ele não tem nada a ver com aquele propósito que tá, então o Senhor entregou para você. Você vai deixar de viver aquilo ali porque tem a dependência, a necessidade de fazer o outro estar dentro do meu propósito. E às vezes não é para estar, né? Nem sempre é para estar. Não é para estar. Uma vez Deus falou isso comigo assim, olha, quem eu tirar da sua mesa, não põe sentado lá de novo. Eu custei entender isso. Falei, gente, meu Deus. Deus querendo mudar as rotas. Deus querendo tirar pessoas que não faz sentido e colocar novas que vão estar dentro do propósito. E aí a gente não entende o negócio que Deus está falando ali, querendo colocar a gente dentro dentro do caminho aonde a gente vai crescer. Meu filho, vem para cá, vem para esse lugar aqui, que é aqui que eu vou trabalhar com você, né? A pessoa sente muita raiva também, muitos ciúmes, né? Porque se a pessoa estiver cuidando da vida dela, fazendo
que ela tem que fazer lá na vida dela. Se você não tiver incluso... Trata o outro como se já fosse tá posse, também. né? Como propriedade. Aí, Trata o outro como se fosse propriedade dele, como se fosse uma posse. Verdade. E às vezes até gera repulsa do outro, né? Imagina a gente gerar repulsa no outro, porque Tem dependentes, Gabi, que quando ele não encontra o codependente que vai suprir 100% da sua necessidade, o outro começa a humilhá-lo, tá? Começa a falar as coisas duras mesmo. Nos relacionamentos, principalmente, mulheres têm muito disso. Mas tem muita mulher, tá, que faz isso com o homem. Do homem falar assim com a mulher, assim, olha, você é feia, bonita é fulano, ele começa a apontar um tanto de defeito, um tanto de coisa, por quê? Porque ele está cansado, ele está saturado, ele está esgotado, literalmente ele está esgotado. Justifica o que ele está fazendo? Lógico que não. Lógico que não, porque é o dependente emocional que está gerando, né, isso no outro. Então, só que acaba que o dependente emocional também, ele tem uma predisposição a viver relacionamentos abusivos e permanecer nesse relacionamento abusivo, porque ele acredita que é o outro que tem que mudar, ele acredita que é o outro que tem que fazer alguma coisa, né, porque a questão do dependente emocional, ele não consegue imaginar a vida dele sem aquilo ou sem o outro. Então, para ele tomar decisões, é muito difícil, porque ele tem a sensação que se ele decidir aquilo ali, ele morre. Né? Se ele sair desse relacionamento, ele deixa de existir. O que não é verdade. É uma verdade aqui. Lembra, gente? A forma como a gente enxerga o mundo e como a gente se enxerga no mundo faz toda a diferença para a gente poder viver o mais próximo do saudável. Tem um versículo lá na Bíblia que fala assim: o meu povo perece, lá no de José, por falta de conhecimento. Perecer, eu acho muito legal a origem da palavra perecer, que significa deixar de viver. Perecer significa deixar de viver, significa morte prematura, morte precoce. Ou seja, o dependente emocional, quando a palavra do Senhor diz o meu povo perece, ou seja, o meu povo morre antes da hora, e aí a gente está falando não é só de uma morte física, também de uma morte emocional. Lembra da deficiência lá do início? A gente está falando, né, da pessoa deixar de viver para si e viver para o outro. Para viver para o outro, ela tem que morrer para si. Aí, Eliana, mas a Bíblia não fala que a gente tem que morrer para nós? Sim, mas para viver a vida de Cristo. E aí é totalmente diferente de uma dependência. Essa dependência emocional é a mais saudável que tem. Você pode agarrar nele e depender dele o tanto que for. Né? E essa morte prematura, gente, é acabar-se. Então tem muito... É lindo quando o Senhor fala, o povo, o meu, não é um povo qualquer não, é o meu povo perece por falta do conhecimento. Conhecer o quê? Conhecer a seu respeito, a respeito do seu corpo, a respeito das suas emoções. Por isso que todas as vezes a gente vai bater nessa tecla. O Livres e Poderosas, o primeiro ato, que é a imersão, fala de olhar para dentro. Muitas pessoas começam terapia falando do marido, falando do filho, falando da igreja, falando... olhe para dentro. Exatamente. Então, para a gente desconectar dessa coisa da dependência emocional, você precisa ter a humildade de olhar para dentro de você e reconhecer que talvez isso que você está exigindo do outro não seja uma relação saudável, mas seja rachaduras em você que precisam ser tratadas. Então, vamos lá. O que Deus faz? Deus é muito bom. E o desejo de Deus é que a gente cresça, evolua. Tudo que Deus fez tem a capacidade de prosperar. E o que é prosperidade? É o fluxo natural da vida. É o fluxo natural da vida. Prosperidade não é isso que a gente acabou acreditando, que é ganhar muito dinheiro. Não, é um fluxo natural. Ter dinheiro está dentro de prosperidade? Está dentro de prosperidade, obviamente, mas é um fluxo natural. Tudo que Deus criou tem o poder de multiplicar. O que é multiplicar? Não é somar 1 mais 1, é multiplicar. Né? 1 vezes. Então, eu repito aquilo várias vezes. Então, esse poder multiplicador já está em nós. Aí Paulo fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, né? E agia como menino. Então, agora eu preciso deixar as coisas de menino para trás. Gente, para a gente
deixar a dependência emocional e começar a ter uma relação saudável, primeiro com a gente, para depois a gente ter uma relação saudável com o mundo. Primeiro passo, Gabi, é conhecimento. O conhecimento é o quê? Isso que você está aprendendo aqui. Aí depois do conhecimento precisa vir o reconhecimento. O que é o reconhecimento? Esse conhecimento que elas passaram hoje, gente, eu não sabia. Reconheci isso em mim. Então, para que haja uma mudança, precisa ter o reconhecimento. Então, primeiro, o conhecimento. A dependência emocional é isso, as características da dependência emocional é isso. Eu tenho isso. E eu tenho isso com fulano. É com minha mãe. É com meu filho. Tem muitos pais que desenvolvem a dependência emocional. Pasme, né? Eles são dependentes emocionalmente dos filhos. Não é o filho dele, não. É ele dependendo do filho. O filho sequer pode viver a própria vida, porque tem que ficar lá, né? No pezinho de papai. Aquela mãe que fica falando com o filho assim, você vai casar, você vai abandonar a mamãe, pelo amor de Deus, não ferra a vida do filho, não. Não estraga a vida, isso é dependência. Tem que tratar nele? Não, tem que tratar em você. Então, gente, o desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente viva uma vida em abundância. Mas aí, o terceiro passo, eu obtive o conhecimento, reconheci em mim, e agora eu preciso trabalhar em mim. Aí, só um adulto consegue fazer o que precisa ser feito. Dependente emocional, lembrando, ele é infantil. Ele tem uma mente infantil, uma forma de enxergar infantil, uma forma de falar infantil, a forma de se relacionar com o mundo infantil, a interpretação que ele dá é infantil. Aí a gente precisa entrar no processo de adultização. O que é adultização? Inverter aquela imagem que Gabi mostrou. Literalmente inverter. É eu carregar essa parte do meu cérebro emocional, que é infantil, e assumir a responsabilidade pela minha vida. E parar de ficar buscando isso do lado de fora. Parar de acreditar que a transformação da minha vida está no outro. Parar de acreditar que eu não posso fazer nada. Parar de acreditar que você é refém da vida e que o destino me causou isso. Não. Se você não acordar para a vida está passando. Praticamente, gente, daqui 3 meses nós estamos no meio do ano. Nós estamos no meio do ano. E a vida está passando. Então, pare de acreditar que a mudança que você precisa está no outro. Por quê? O problema está dentro, nós estamos falando de carteirinha. Carteirinha. Nenhuma mudança na sua vida vai acontecer se você não olhar para dentro. E se você não reconhecer as suas misérias, as suas dores, as suas feridas e falar assim, o que eu vou fazer com esse negócio? Eu vou repetir isso sempre. Eu fui muito mais refém da minha vitimização do que daquilo que me aconteceu. Então tem muita gente que sempre traz as dores lá da infância. Agora, por quê? Porque conhece, mas não reconhece que a responsabilidade de fazer alguma coisa para mudar isso é dela. Então, acorda para a vida, porque a gente não tem tempo mais para poder perder. Se eu pudesse acelerar o processo de todo mundo, eu aceleraria. Por quê? Porque eu levei anos para compreender, por causa da dureza do coração, porque eu ficava, quando o Espírito Santo falava comigo, ou quando eu ouvia uma pregação falando que quem tinha que mudar era eu resistia, eu falava, tem que mudar, é porcaria nenhuma, porque eu tô cansada desse casamento, eu tô cansada desse trabalho, tô cansada dessa vida, e aí ficava orando e irritada com Deus, porque Deus não movia a mão para mudar o chefe, para mudar o marido. Chega, gente, só depois eu falei, cansei, vou olhar para dentro disso aqui, esses porões imundos da minha alma. Se você não tiver a sua vida interior desenvolvida, você não vai ter estrutura para o processo de adultização, né? Aí você não vai ser livre e muito menos poderoso. Lá em Provérbios 3, 5, 6 fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no próprio entendimento. Deixa eu pegar aqui, o que é estribes?
Peraí, deixa eu pegar o significado de estribes. Pra gente, É desviar, né? bem Desviar, tomar, destrinchar. andar solto. Vamos firmar no estribo. Firmar o estribo. Estribar. Firmar. Nossa, Eliana, que forte isso, menino. Descansar, firmar o pé no estribo. Também enfiou o pé no toco, não sai daquilo ali de jeito nenhum. Fundamentar-se, apoiar-se. Aí vai falar assim, não te estribes no próprio entendimento. Estribar e falar assim, minha filha, não fica presa no seu entendimento, não. É isso que tá falando. Não fica Resistindo ali, presa no né? seu Cabeça dura. entendimento, não. Resiste, tirar o pé no toco. Tira o pé do toco, cismou que tá daquele jeito ali e vai ficar. Não, o Senhor tá falando. Abre o entendimento, minha filha. No final das contas, ele tá falando assim, ó, confia Sim. em mim, abre o entendimento. Me reconhece em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Aqui está falando, esse versículo aqui fala um monte de coisa, né? 2 linhas, ele fala um monte de coisa. Ele vai falar aqui, ó, pensar do jeito que você está pensando hoje, confia em mim que eu vou te endireitar. É isso que ele está falando. Sai dessa situação com essa mente fechada sua, com essa mente ruim sua. Confia em mim que eu vou te ajudar. Aí deixa eu gosto de pegar, eu sou Eliana, nós nos damos certo em tanta coisa. Eu tenho essa mania de ficar pegando o Mas isso significado abre das coisas, muito a visão da gente, né? porque às vezes a gente só repete, não estripes no teu próprio entendimento, nem sabe o que significa a palavra. Olha bem, endireitar é fazer correção. Fazer correção ou ir à direita de alguém. Então o Senhor está falando assim que ele vai ficar com a gente, que ele vai corrigir as situações. Olha como é que é forte, né? A gente vai parar para entender as coisas. Tem esse hábito, gente, fazer isso, de pegar e esmiuçar assim, a palavra do Senhor, pra você entender de uma outra forma, para você nunca mais esquecer. Porque quando de verdade você entende, você não esquece nunca mais. Aí você já gera o compromisso, né, consigo mesmo, de falar assim, nossa, eu tenho que tirar o pé do toco nisso aqui, né? O estribo é um lugar, para quem anda a cavalo, sabe disso. O estribo é um lugar onde você encaixa o pé, sabe? Aquele, sabe onde você faz a força para você subir para ir pro cavalo, para subir mesmo no cavalo? É aquilo ali que é estribo. Então ele está falando para a gente tirar o pé dali e tirar essa fundamentação de que aquele ali é o jeito certo de fazer, porque existe aqui uma confiança, uma entrega, uma entrega daquilo que a gente pensa que sabe, e aí o Senhor falando assim, eu vou consertar o seu entendimento. Mas se confia, deixa eu fazer, Eliana. Você está fazendo isso aqui errado aqui, Eliana, confia em mim. Eu estou te falando. Vamos parar de pensar desse jeito aqui, confia em mim aqui, que eu estou na sua direita, eu estou andando com você na sua direita aqui, e eu vou te ajudar nisso aqui. É isso que o Senhor está falando. Só que aí precisa de uma ação. Qual que é a ação? Confia e tira o pé do estribo. Tira o pé do toco. Né? A gente tem essa expressão hoje em dia, né? Tira o pé do toco disso aí, sai disso aí. Pelo menos aqui o dia que tá sempre falando isso, enfia o pé no toco. Acho que é a linguagem até de caminhoneiro mesmo. Mas tá bem claro que pra gente aqui, que o Senhor quer trabalhar em nós, mas só que esse primeiro passo depende de mim, de você, não vai adiantar. Ele não vai, Deus ele não vai, negócio, esses dias eu falei, o Senhor vai ficar batendo na porta, ele vai bater na porta. E ele só vai fazer alguma coisa quando você for lá abrir. Ele não sai da posição dele de Deus para poder ficar acompanhando as loucuras que você quer fazer na sua vida, não. Ele não vai fazer isso, não. Deus não muda princípios. A gente precisa entender isso. Ele é Deus, ele é soberano, ele não é o nosso amigo de infância, não é o cara que entende tudo, o cara lá de cima que entende tudo, que vai passar a mão na minha cabeça. Deus não é esse, não, viu, irmã da igreja? Esquece isso daí. Esquece esse trem aí. De falar que Jesus é meu amiguinho, que ele entende tudo. Deus tá vendo tudo. Ele tá vendo tudo. Mas ele não é obrigado a concordar com as loucuras que você faz aí, com essas mimizeiras que vocês arrumam aí, para poder te apoiar, não.
Deus não apoia esse tipo de coisa, não. Deus apoia, aí vai falar lá em Coríntios, né, que para transformar a nossa mente, transformar. Não está Romano. falando assim, muda. Não, ele está falando transformar. É transformar. Transformar e transformar numa outra coisa. Igual lá no casulo lá. Por que chama o casulo? Porque a mulher entra, uma lagarta, ela sai uma borboleta e nunca mais ela volta a ser uma lagarta. Nunca mais. Aquilo não existe. A física vai falar isso, que a física, a química, tudo vai falar que não existe isso de haver essa mudança para o estado de lagarta novamente. E por que a gente vai ter que ficar nessa situação aí? Ah, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Vai mudar, muda agora, irmã. Muda agora. Sabe por quê? Gente dependente emocional é chato demais. É demais, é um peso na vida dos outros, é chato. E aí você ensina isso aí para os meninos, ensina para os netos, você instala uma cultura dentro da casa que você acha que tudo tem que girar pelo seu umbigo. Vai começar a ser autor das suas coisas, começar a escrever uma história. Na hora que você morrer, você tem um legado para deixar. Fulano, Eliana morreu, uma mulher levantou, ela fez um movimento, levantou uma geração de mulheres curadas. Ela foi promissora lá do casulo, promissora lá do Livres e Poderosa. O negócio transbordou, tomou uma proporção grande. Olha o tanto de mulher que é salva. Igual, por exemplo, a Luzanira. Luzanira, quando você lembra de Luzanira, você fala o quê? A mulher fez o chá da rosa, o que aconteceu de cura e milagre naquele lugar ali. Não está no gibi, dava livros e livros e livros do que aconteceu ali. A mulher foi precursora do negócio, precursora. Ela, Deus entregou para ela executou aquilo ali. Então, assim, quando fala de Luzanira aqui para não é a mulher do chá, não é a mulher da rosa, ela mesmo, você tá doida, eu fui curada com aquela mulher, que a mulher me ajudou demais, não sei o quê. E seja aquela que tem algo para poder oferecer. Todos nós temos algo a oferecer, todo mundo tem. Todo mundo tem. O que você vive hoje, você tem um subsídio importantíssimo para ajudar quem está do seu lado, ou quem aparecer na sua reta, por mais que você não tenha algum tipo de formação, ou não esteja onde você gostaria de estar, ou você já tem o suficiente para ajudar uma pessoa que está inferior, que está aquém daquilo que ela deveria estar. Você já pode hoje ajudar. Você não precisa ser terapeuta para isso, você não precisa ser coach, você não precisa ser nada, você precisa ser filho de Deus. É isso que você precisa ser. É isso que você precisa ter. Você precisa ter o Espírito Santo para poder só estar ali em posição ali para o Espírito Santo falar com você e você verbalizar aquilo ali, fazer aquilo ali o que tem que ser feito, né? E também não é só sobre o outro, não. Agora, nessa vez aqui, tem a ver com você, tem a ver com você ser curada, você ser livre, você voar, sabe? Cumprir o seu propósito, se sentir feliz, acordar todos os dias sabendo assim, né? A gente acorda cedinho aqui, mas com o coração assim feliz, sabendo assim, nossa, se uma pessoa ouvir e uma pessoa for tratada, já valeu a pena. E se ninguém dessa live aqui não ouviu, não entendeu nada, e quem assistiu talvez um pedaço depois, já valeu a pena também, né? Porque a gente vai semeando todos os dias uma nova palavra, até vai chegar uma hora que vai germinar. Essas palavras uma hora vão germinar dentro do coração de alguém e vai trazer fonte para a vida eterna. O que nós estamos fazendo aqui é entregando aquilo que dá. É fazendo o que é possível com o que tem. Estamos onde é que deveríamos estar? Eu não. Talvez esteja muito aquém do que deveria estar. Mas aquilo que a gente sabe. O recurso, qual que é o recurso que tem? Como é que a gente consegue reunir esse horário da manhã, 10, 15, 20? Teve um dia que tinha 65 pessoas. Como é que você consegue reunir 6h30 da manhã esse dia? Não consegue. Então, vamos usar o recurso que tem. Usa o recurso que você tem hoje para que você consiga transformar a vida, pelo menos da sua família hoje. Né? Parar de ser chata, parar com essas doenças, parar com essa doraiada. Uma doraiada no corpo, né, Eliana? A doraiada não passa, gente. Aqui é tanto de remédio, uma farmácia dentro de casa, e o trem não resolve, vai no médico e vai no outro, aquele negócio me leva no médico, pega um remédio lá pra mim. Não sei o que. Gente, isso é chato demais, e conviver com gente desse jeito é ruim demais. A pessoa se torna um peso na vida da gente. A gente tem que ser aquele que vai ser solucionador de problema, né? Aquele que vai ficar levando problema pros outros, não. Que tipatia é isso? É muito chato. Eu tô falando que eu já vivi com gente assim, é chato demais. É muito demais. Eu não quero ser assim, não, cruz credo. Deus me livre.
E se eu for, eu vou falar com Deus. Se eu tô sendo, eu falo com Deus, Deus pode me capinar. Porque eu falo com Deus, eu falo assim, Deus, pode me capinar. Mostra pra mim. Eu falo com Deus, nas minhas orações, eu falo com Deus, Deus, não deixa eu ficar cometendo pecado. Sabe aquela sujeira que é da gente incrustada? E que a gente não percebe? E o outro tá nítido pro outro, a gente não tem noção, porque o trem tá tão... Já faz parte da gente que o trem tá ali. Eu falo com Deus, não me deixa cega com as minhas sujeiras, não. Eu quero ser limpa. O Espírito Santo pode me mostrar, pode me capinar. Não tem problema, não. Pode arrancar o que não deve, as rebarbas, né? Não, pode limpar. Limpa, me ajuda nesse trem aqui. Não vou ficar presa nesse trem aqui, não. Porque tem coisa que a gente também não sabe também. Por isso que a gente está então, aqui, se né? você não sabe, Falando. Hoje, Para dar acesso para nós vamos as fazer pessoas, né? O conhecimento. Justamente para depois de ter o conhecimento, cada uma passa saber reconhecer, né, o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado. Porque está nas nossas mãos, Gabi. Ô, gente, nossa, quando eu vejo uma menina de 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, eu fico assim, minha filha, aprende logo, faz logo, para você viver o mais rápido. Sabe por quê? Porque a melhor coisa que tem é ser livre. E ser livre de si, ser livre do outro, ser livre desses apegos, ser livre desses embaraços que existem, para a gente assumir literalmente o controle. Né? Então, o oposto de livre é o escravo, é o cativo. Né? Então, a gente tem que colocar na consciência de que a vida é muito boa. Muito, muito boa. Agora... Nós estamos com quase... nós estamos chegando daqui a pouco nos 50. Você imagina, Eliana, se nós tivéssemos aprendido isso com 20 e poucos anos, Deus! Meu Deus! Uma hora dessa, eu acho que a gente não estava aqui fazendo live aqui, não. Não. Nós estávamos rodando o mundo, minha filha. Não está nem no Brasil. A gente aprende. É de coração. De coração mesmo que a gente fala. Ai. Nossa, sabe, assim, quando a gente fala, olha, meninas, sabe, se matando por causa de homem, não faz isso não. Trata, procura ajuda, pede socorro, ouve as lives, fala Espírito Santo. Eu gosto sempre de orar, o final do Salmo 139 fala assim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu oro para Deus assim, Deus, eu sei que há em mim caminho mau. Então me mostra qual que é, e endireita os meus pés no caminho eterno. Resolver. Sim. Resolve essa bagaceira logo. Não fica pegado, não. Eu sempre meus meninos. Gente, vocês não têm... Quando eu falo que eles não têm trauma, Eliana, é assim, essas pancadarias que a gente viveu na infância, porque foi pancadaria, né? Nossa Deus. Os meninos não viveu isso? Eu falo com isso assim, gente... Vocês não têm uma história de traumatização para contar. É um evento. Também tem que existir a traumatização. Né? Algum evento ou outro a gente sempre tem. Mas não tem aquele bloqueio que faz com que impeça a pessoa de hoje ela trilhar um caminho estupendo de vitória lá na frente. Eu falo com meus meninos, não fica perdendo tempo, não. Não fica... assim, não escolha o caminho errado agora, não faz nada errado agora, para você gerar uma traumatização que vocês vão bloquear o futuro de vocês. Porque quando vocês olham para trás, vocês não têm pancadaria para resolver. Daqui para frente, se vocês errarem hoje, gravemente hoje, vocês vão colher muito, vocês vão perder 10, 15, 20, 50 anos da vida de vocês naquele evento ali, naquela merda ali que vocês fizeram daquele período ali. Então, como não tiveram, escolhe fazer certo o tempo todo. Escolhe. Porque a questão do erro, do pecado da gente, tem que ser acidente, tem que ser tipo assim, nossa, velho, não sabia disso aqui. Assim, tem que ser sem querer e imediatamente ele ter aquela consciência de assumir, não pegar e falar, eu fiz errado, porque Eliana me levou a fazer trem errado. Essa antipatia desse povo que fica tacando culpa nos outros e tudo. Eu tenho um negócio com isso de assume logo. Assume que você. Ah, porque foi o outro. Foi o outro na você. Você que quis fazer. Ninguém entra dentro da sua alma. Cadê a Eliana, hein? Mulher, cadê você?
Eliana bloqueou aqui, sei lá, congelou lá. Isso aí depende de você. Ai, porque fulano fez não sei o quê. Como é que fulano fez? Você toma conta de você toma conta da sua vida. Então não fica com essa nojeira. Eliana vai voltar, com certeza. Deixa eu chamá-la novamente. Não fica colocando essa responsabilidade no outro, não. Porque quando você for prestar conta do que você fez por meio do corpo, o Senhor vai tratar com você, não vai tratar com o outro, não, tá? Ele vai tratar com você. Nós somos uma alma para cada um cuidar da sua. Então, vigia nesse quesito aí, de querer ser autor mesmo. Você é autor. Se você acha que você não é autor, um problema seu, porque você vai ter que prestar conta do que você fez por meio do corpo, daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer. Aí tem a parábola lá dos talentos, né? Que o patrão entregou os talentos para que cada um cuidasse e multiplicasse. Teve um que pegou e falou assim: ô Senhor, eu enterrei o talento, porque eu sei que o Senhor é mau, e aí eu fiquei com medo, eu fui lá e enterrei o talento. Ô, seu burro, por que você pelo menos não colocou esse dinheiro no banco para que ele multiplicasse lá? Porque um pegou e multiplicou para 2, outro para 4, outro para 10, os outros servos foram multiplicando aquilo ali. E você acha que você não tem nada de bom, nada de interessante, nada... Liana não está conseguindo participar. Você acha que você não tem nada que você possa oferecer? De verdade, você jura que você acha que você não tem nada para oferecer? Pois eu falo para você, eu afirmo para você, na situação que você está hoje, com certeza tem gente que está tão regaçado, gente, emocionalmente, que com certeza, mesmo que você ache que você está só o pó da rabiola, vai ter sempre alguém que você possa ajudar. Só que assim, ó, a atitude mental tem que ser diferente. Você pode sim abrir a boca e socorrer alguém, sabe? É para isso que a gente foi colocado. E existe um condicionamento, quando a gente entende isso, isso é tão poderoso, existe um condicionamento para a gente entrar no céu. Lá em Mateus 25, depois vocês leem lá. Jesus vai falar assim, ó, o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. E aí para as ovelhas vai falar assim, vinde, benditos de meu Pai. Eu tive fome, mas vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me foram me vestir. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Jesus, quando foi que nós tivemos essa situação? Quando vocês fizeram aos pequeninos, você fez a mim. Aí vai falar assim, pro povo da esquerda. Oliana, eu tô tentando te chamar aqui também. Eu tô mandando convite para você, não tá indo, não? Aí vai falar pro povo da esquerda assim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estava preso, eu estava doente. Vocês não foram me visitar, vocês não foram me socorrer. Jesus, quando foi que nós estivemos nessa situação? Quando vocês não fizeram aos meus pequeninos, não fizeram a mim. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, onde a lava não morre, o bicho não morre. É isso aí. Ué? Fiquei pregando a vida inteira, abri igrejas por ser demônio, fiquei fazendo viagem missionária, fiquei ajudando os outros, que é isso, que é aquilo. Minha filha, não fez pelo outro, esquece. Esquece. E quando a gente vai falar também dessa questão emocional também, você está ajudando também. Porque quando a pessoa não está boa da cabeça aqui, ela não. Isso aqui, tudo aqui, ó, que está passando dentro da sua cabeça, tudo é realidade. Dentro da sua cabeça é realidade. Não está no mundo físico, mas é uma realidade dentro da sua cabeça. E o que vai funcionar? Vai funcionar tudo de acordo com a sua cabeça. Então, se você não transformar sua mente, você não vai conseguir ajudar as pessoas com um bom conselho. Não, gente, por que será que ele não está entrando? Não está conseguindo entrar? Se você não tiver uma mente sarada, uma mente curada, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, hoje, decida fazer alguma coisa por alguém. Vamos encerrar também, porque já são 15 para 8. Vamos lá nesse versículo lá, ó, Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Vamos orar para que a gente entregue nossa confiança no Senhor para a gente tirar o pé do topo daquilo que a gente acha que sabe. Porque ele está falando, não te estribes no teu próprio entendimento. Para de ficar pensando desse jeito, é que você está pensando errado. Então confia em mim, me reconhece que eu vou consertar a sua vida. Pai
Todo-Poderoso, nós te louvamos, exaltamos, engrandecemos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigada, Deus, por mais esse dia. Muito obrigada, Pai querido, pelo fôlego de vida do Senhor ter se renovado na minha vida, na vida dos meus irmãos e minha família. Em nome de Jesus, ó Pai querido, nós tomamos posse, ó Pai querido, desse provérbio, ó Pai querido, e nós confiamos no Senhor, ó Pai querido. Não queremos, ó Pai querido, ficar presos, ó Deus, naquilo que a gente acha que sabe. Em nome de Jesus, nos mostra, Pai querido, as nossas feridas, as nossas dores, as nossas sujeiras, as rebarbas que temos, ó Pai querido, que precisam ser tiradas da nossa vida e que a gente não está enxergando, Pai querido. Revela-nos, ó Pai querido, quem somos nós, ó Pai querido, para nós mesmos, Pai querido. Nos ajude, ó Deus, a ajudar pessoas por onde a gente passar, que pelo menos uma pessoa hoje, ó Pai querido, seja impactada através das nossas vidas, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai querido, não nos deixe, ó Pai querido, cegos dentro de nós mesmos. Em nome de Jesus, ó Pai querido, nós damos legalidade para que o Senhor entre, Pai querido, transforme a nossa mente, transforme o nosso caráter, o nosso modo de pensar, as nossas ações, ó Pai querido. E que em nome de Jesus, ó Pai querido, a bênção do Senhor, ó Pai querido, continue alcançando as nossas vidas, ó Pai querido, mas que nós possamos querer tomar posse dessa bênção nas nossas vidas, ó Pai. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Entregamos o nosso dia nas suas mãos, faça a sua vontade conforme o teu querer, ó Pai querido. Nos dê, ó Pai querido, direcionamento nas decisões que devemos tomar, ó Pai querido. O Senhor é conosco, nós amamos o Senhor, ó Pai querido, ansiamos pela sua presença. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Gente, muito obrigada.